Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Hoje nós vamos iniciar uma nova matéria, um novo ciclo de estudos, pensando agora em dois temas, salvação e escatologia. Então, são dois temas que eles são distintos, porém eles são interligados, Então a gente vai primeiro estudar aí 4, 5, no máximo 6 semanas, soteriologia, que é a doutrina da salvação, e depois escatologia também, 4, 5. Então, a matéria está prevista aí para 8, 10, estourando 12 aulas, toda a matéria, tá? Que é a teologia sistemática 2. Estudamos a teologia sistemática 1, até a semana passada. E a gente vai ver, inclusive, algumas coisas que a gente discutiu nessa matéria passada, elas vão contribuir para a gente compreender essa daqui, Então, uma sempre vai contribuindo, não necessariamente, mas a gente vai percebendo que a gente está estudando uma coisa só, que é a Bíblia, E a Bíblia, ela pretende construir, um pensamento único a respeito daquilo que Deus comunica com a gente, ou quer comunicar, Então, é por isso que a gente entende que cada matéria, de alguma maneira, ela vai ser um tijolinho para construir esse edifício da compreensão. Então vamos lá, salvação é o que a gente vai falar hoje, daqui umas semanas para frente. Fiquem à vontade para interagir, perguntar, participar, questionar, discordar, O ambiente é esse aqui, que a gente já sabe, para a gente estar crescendo juntos, tá bom? Então, salvação, eu coloquei aqui 4 aspectos da salvação, só para a gente dar uma introdução. Eu não vou especificar cada um deles, eu vou trazer o termo para vocês, teológico, dar uma pequena pinceladinha em cada um deles, tá? E aí cabe a vocês, à medida que forem tendo curiosidade, dúvidas no que eu for falando, vocês vão perguntando e aí sim eu vou acrescentando. Então eu só vou acrescentar, além daquilo que eu já tenho preparado aqui, se vocês perguntarem. Então é vocês que enriquecem a aula mais, é vocês que dão a dinâmica aí, na aula, tá bom? Então pergunte cada uma de cada vez para não gerar conflito, Todo mundo junto, assim, às vezes vira bagunça, tá bom? Vamos lá. Então salvação, que é a soterologia, o termo é esse, e a doutrina da salvação. Por que soterologia? É o termo grego, Soterologia, isso. Vocês sabem que quem nasce em Salvador, Bahia, é soteropolitano, Soteropolitano, não é isso? Por quê? Porque nasce em Salvador. Então, sotero, salvação, Salvador. Olha como as coisas aí elas vão sendo esclarecidas, Então, um bom baiano de Salvador, soteropolitano. Então, soterologia quer dizer isso mesmo, Então, estudo da salvação, porque a palavra para a salvação é soter, tá? E aí eu coloquei aqui os 4 aspectos da salvação. Depois a gente vai ver o que salva do que e tudo mais, o que significa tudo isso, Justificação é o primeiro aspecto, tá? Justificação é o primeiro aspecto. O que seria justificação? É quando uma pessoa ela é declarada justa ou inocente. Ou seja, essa pessoa, o termo é forense, diz respeito a um tribunal, onde a pessoa está sendo julgada. Então, o ser humano, diante do tribunal de Deus, ele é culpado, ele já é condenado. Não é que ele vai ser, ele já é. Depois a gente vai tratar dessas questões. A condição do homem já é condenado diante de Deus, porque ele é culpado, Ele tem uma dívida impagável diante de Deus. É por isso que toda proposta religiosa ela é insuficiente para levar o homem à salvação. Toda religião tem a mesma lógica, que o homem pode fazer alguma coisa para ser salvo. Só o Evangelho é oposto, e só o Evangelho concebe a ideia de graça. Então, graça
Só o Evangelho tem. Você pode pegar o catolicismo, o espiritismo, o budismo, o shintoísmo, todas as religiões criadas em toda a história humana, elas têm a mesma lógica, elementos diferentes, terminologias diferentes, elementos, né, como eu falei, diferentes, mas a lógica é a mesma. Só o Evangelho traz esse conceito de graça. E o que é graça? Graça é a ação de Deus em favor do homem, né, para salvá-lo, independente desse homem. Então o homem, ele não é salvo porque ele faz alguma coisa ou pode fazer alguma coisa. Não, é apesar dele, não por causa dele. Inclusive, muitos cristãos, eles pensam que isso só diz respeito à salvação, ou seja, a graça de Deus. Diz respeito ao salvo também. Então tudo que Deus faz em relação ao salvo é pela graça, é por causa da graça e é apesar do homem, não por causa dele. Então nós não podemos fazer absolutamente nada para que Deus nos abençoe. Eu não posso fazer nada para que Deus me ame mais. Eu não tenho condição de fazer nada para que Deus me ame menos. Deus não é alterado por nossos comportamentos, tá? Então graça, mais ou menos, traz essa ideia aí. Lógico que tem uma infinidade de coisas para nós discutirmos a respeito mesmo da graça, o que isso implica, né? A gente corrigir muitas coisas que estão na cabeça nossa. Por quê? Porque nós convivemos nessa lógica de méritos. Quem tem mérito é recompensado, né? Quem tem débito é punido. É uma lógica humana, social, etc. Mas Deus não lida assim com a gente. Tá? Nós somos pecadores lidando com pecadores. Os mecanismos, as lógicas são outras, no sentido social, eu estou dizendo, né? No sentido de vivencial, aí tem que ser pela graça também. Porque imagina só, se for olho por olho e dente por dente, vai todo mundo acabar cego e banguelo, né? Não é isso? Né? Se for nessa lógica, é a lei de Talião, né? Que lá Moisés, no Antigo Testamento, ele regulamentou algumas questões, porque o Antigo Testamento era Deus trabalhando com o ser humano na sua incapacidade de receber de fato esse conceito de graça. Embora alguns do Antigo Testamento entenderam que Deus é gracioso. Por incrível que pareça, o próprio Jonas não foi pregar para Nínive porque ele sabia. Ele teve uma decepção enorme, né? Então, Jonas é um pregador que ele lamenta pelo sucesso da sua pregação. Eu sabia que ia ter sucesso. Ele lamenta pela salvação das pessoas, né? Então, assim, não é isso aqui, ó, que eu estava falando com o Senhor, estando lá na minha terra. Eu sabia que o Senhor é Deus misericordioso, compassivo, e se arrepende quando um homem faz mal. Ficou injuriado o profeta de Deus. Por quê? Mas a gente entende, né? Toda a história de Jonas, né? Dizem os estudiosos, isso não está na Bíblia, mas dizem os estudiosos, pelos estudos mesmo das nações, né, que envolvia ali, os assírios principalmente, invadiam Jerusalém naquela época de Jonas, a sua infância, enfim. Então ele presenciou toda a atrocidade que aqueles assírios eles fizeram, né? Então ele tinha aí um ranço, e ele não queria não, ele queria que Deus destruísse mesmo e tal, Deus trouxesse o juízo, mas ele sabia que Deus era misericordioso, né? E a gente percebe em outros mais, Moisés, o próprio Davi, né, entender esse aspecto do caráter de Deus, de gracioso, né? Aleluia! Fica todo mundo assim assustado. Nós nem chegamos em escatologia ainda, hein? Falar da vinda do Senhor, aquela coisa toda. Estou falando de salvação, mano. Vocês têm certeza que são salvos, todas salvas, né? Todas salvas, então está tudo certo. Não temam, então, tá? Nada que pode acontecer. Maravilha, vamos lá. Então, justificação é declarado inocente. Entendam isso, tá? Justificação, declarado inocente. Regeneração, segundo aspecto, regeneração. Recebe uma nova natureza. Eu só estou colocando aqui para a gente ver se compreende, né? Então, regeneração, segundo aspecto, vocês podem colocar. Regeneração, recebe uma nova natureza. Santificação, recebe o que, pastor? Uma nova natureza. Então, Deus não só salva o homem, lhe dá uma nova natureza, né? Então, que é a regeneração. Santificação, dedica-se a Deus. Tá? Então, santificação, terceiro aspecto, dedica-se a Deus. E glorificação, a plenitude do resgate. Tá? Glorificação, a plenitude do resgate.
Então, justificação, como eu já falei para vocês, é quando Deus declara o culpado inocente. Pode ser o maior pecador do mundo, pode ser o criminoso mais odiado pela sociedade. Aceitou a Cristo como seu Salvador, diante de Deus é salvo, é justificado, é inocente. Ele não tem diante de Deus mais culpa nenhuma, pecado nenhum. Foi zerado, simplesmente isso. Olha que coisa para nós absurda. Não é possível. Era ruim desse jeito e agora é crente. E agora diz que é uma nova criatura. Até os crentes às vezes ficam meio assim, não quer aceitar a conversão de algumas pessoas, né? Eu fico imaginando, não entende então essa questão da sua condição, que também diante de Deus é a mesma. É que a gente tem essas valoração de pecado, né? Então a gente acha que pecado é mais pecado por ser esse pecado, o outro é menos pecado. Socialmente nós temos essa diferenciação, as consequências são diferentes, né? Para nós, de fato, tem pecados que eles são mais notórios, né? A palavra. Moralmente. Então a gente faz juízo de valor moral nos pecados. E Deus não vê assim. Porque o mínimo pecado que a gente considera pecado, né, para Deus é um pecado digno também de punição eterna. Porque a questão não é o pecado em si, é contra quem está se pecando, né? Contra quem está pecando. Contra um Deus eterno. É por isso que não é desproporcional. Alguns perguntam assim, mas não é desproporcional Deus punir uma pessoa eternamente se ele pecou 50, 60, 70, 80 anos aqui nessa terra? Mas a questão não é nessa lógica. A questão é que está se pecando contra um Deus eterno. E na verdade as pessoas não serão punidas porque pecaram em si, os seus pecados em si, mas porque rejeitaram a providência de Deus da salvação. A gente chama de pecado máter, pecado que gera todos os outros pecados, que é da incredulidade a respeito do Filho de Deus. Vamos ler um texto no Evangelho de João, capítulo de número 3, muito conhecido. Não, o conhecido é o 3,16, esse não é conhecido não. Mas está lá no 13,18. João, capítulo, Evangelho, né? Segundo João, capítulo 3, versículo 18. Só vou dar uma pincelada, tá? Mas se vocês quiserem, eu tenho aulas específicas só desses temas aqui, eu envio para vocês aí no privado ou até mesmo no grupo. Evangelho, segundo João, capítulo 3, verso 18. Quem crê nele, em Jesus, né, não é condenado. Quem crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então as pessoas, elas já estão condenadas pelo fato de não crerem em Cristo. O pecado da incredulidade, né, é o que levará as pessoas para a punição eterna. Então as pessoas não serão julgadas por Deus a condenação eterna porque mata, porque rouba, porque fuma, porque fala mal da vida dos outros, o que mais? Porque é egoísta. Inclusive tem uns crentes que praticam algumas coisas assim, né? Eu pergunto, quem nunca, depois de aceitar Jesus, batizado nas águas, membro da igreja, tomou ceia, dizimista, participa de algum grupo, de alguma coisa, nunca pecou? Nunca falou mal de alguém, nunca mentiu. Quem nunca, né? Então, lógico que a gente não tem o hábito, a gente não vive na prática do pecado. Mas não é o pecado em si, no sentido de comportamentos e prática não, desculpa. Porque assim, a gente peca por acidente, né? É inevitável. Todo cristão peca, e por acidente. Não deve pecar por um hábito, porque é assumir uma velha natureza novamente. Mas não é pelo pecado em si, porque se fosse pelos pecados, nós também, mesmo depois de aceitado Cristo, nós iríamos para a punição eterna, porque nós pecamos. Por omissão, por comissão, como a gente já falou, quem falou disso? A gente pega por comissão e por omissão? Me lembra, Matos, que eu sinceramente não lembro. Por comissão e por omissão. Nós pecamos por duas vias. Pecar por comissão é fazer o que se não deve fazer. Pecar por omissão é deixar de fazer o que se deve fazer. Então, tipo assim, não devia falar mal de alguém. Estou pecando por quê? Comissão. Fiz o que não devia fazer. Deixei de defender alguém em uma causa, por exemplo. Ou seja, falar bem dela o que é justo. Estou pecando por omissão, porque eu deixei de fazer. Tiago diz isso
Eu acho que é 4,17 de Tiago, né? Aquele, pois, que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Então nós pecamos por todas as vias possíveis. Por pensamentos que não devemos pensar, por palavras que não devemos falar, por atos e comportamentos que nós não devemos ter e por sentimentos que abrigamos no nosso coração que não deveríamos. São 4 vias. Quem escapa delas? Só teve um que escapou e não fez isso. Vocês sabem quem é, não preciso nem falar, né? O único homem que não pecou, mas todos nós, mesmo depois de termos sido alcançados por Deus, nós cometemos pecados. A diferença é que esses pecados não nos dominam mais, nós nos entristecemos por causa deles, confessamos a Deus e tentamos abandoná-los, né? Então essa é a grande diferença. Nós somos um pecador arrependido. Os que não aceitaram Cristo são um pecador que não se arrependeram. Essa é a diferença. Pecadores todos são, né? Mas a questão é, fomos justificados. Então não crer em Cristo é o pecado máter. João capítulo de número 16, versículo de número 8, olha que coisa interessante para falar ainda dessa realidade aqui, né? Só para entender a justificação, o que aconteceu com a gente, capítulo 16, verso 8, 9, 10 e 11, capítulo 16 de João, verso 8, 9, 10 e 11. E quando ele vier, Jesus falando a respeito do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele explica, do pecado porque não crê em mim. 8, 9, 10 e 11, né? Todo 9 aqui, ó. Do pecado porque não crê em mim. Não são dos pecados, é do pecado que gera todos os outros, que é a incredulidade a respeito de Cristo. Da justiça porque vou para o meu Pai e não me verei mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então o Espírito Santo, ele vem para nos convencer do pecado. É lógico que o Espírito Santo nos convence de todos os outros, mas se não nos convencer desse, não convencer o ser humano desse, os outros todos só são adestramentos morais e religiosos. Aí a religião faz bem isso aí, porque tem regras, tem mecanismo, né, para fazer. Isso, exato. Então o Evangelho, ele tem moral, mas não é moralista. Sim. Mas nós temos um parâmetro moral para julgar as pessoas. Aí tem pecados que nós domesticamos e socializamos. Por exemplo, que é um pecado para nós grave no nosso meio, um adultério, por exemplo. É algo grave que a gente julga, né? Tem um cunho moral muito forte, que é a questão da sexualidade também. O homossexualismo, por exemplo, a promiscuidade, né? Quando toca nas questões sexuais e de pudor, a gente dá muito mais peso a isso. Eu não estou dizendo que não deve se dar, não é isso. Mas olha só, um fofoqueiro para nós é... Mais ou menos, passado. Não é disciplinar, não perde cargo na igreja, não deixa de tomar ceia. Não é mais. Infelizmente. É um pecado tão grave quanto. Não tem diferença. Tem as consequências porque envolve questões diferentes. Mas o que eu quero dizer é que quando se toca nas questões morais, parece que elas são mais graves. E as questões éticas não. Mas as éticas são tanto quanto, né, as morais. Enfim, mas só para a gente entender, nós fomos justificados, que é... E depois, inclusive, de aceitar Cristo, nós continuamos sendo justificados, declarados inocentes. A justificação e a regeneração é um ato simultâneo. Algumas pessoas pensam que vem antes. É igual aquela propaganda antiga lá da bolacha, né? É mais crocante porque vende mais. Não tinha esse negócio? Vocês não sabem, é um negócio... Desculpa aí. Eu preciso me atualizar mais, né? Eu ainda falo do que solta as tiras, não deforma, não tem cheiro. O galo da propaganda até morreu faz tempo. E, não, vocês não têm noção do que é isso, eu sei. É por isso que eu preciso me atualizar. Mas vamos lá. É que tá um perigo esse negócio de falar que tem que se atualizar, né? Atualizar. Essa é nova. Qual é a nossa palavra? Desculpa, comissão e omissão. Comissão, pecado, né? Omissão e... Comissão, né? Comissionado. Comissão e omissão. Enfim, e alguns perguntam, o que vem antes, a fé ou a regeneração? A pessoa é justificada, é regenerada ou é regenerada e justificada? Para mim isso é simultâneo, acontece ao mesmo tempo. A pessoa, ela recebe de Deus a regeneração e a justificação juntas. Tá? Ela é declarada no tribunal de Deus inocente e ela recebe uma nova vida, né? Essa nova natureza.
Então não é só o perdão dos pecados, é a concessão de uma nova natureza que recebemos na salvação, tá? Isso segue após isso a chamada santificação, que é dedicar-se a Deus. Então santificação é a dedicação do justificado regenerado que agora ele tem para Deus. E santificação não é abstinência por alguns comportamentos, embora também possa ser, mas não é isso. A santificação é ter uma vida, é viver uma vida que glorifique a Deus, que honre a Deus e que testemunhe da natureza de Deus. Santificação não se dá por comportamentos externos. Eles até podem se manifestar externamente por alguns comportamentos. Mas santificação é a adoração que ela é interna, né? Pode se externar, como a gente já falou, acho que em alguma ocasião, porque a gente sempre remete a adoração a atos externos. Sempre, né? A pessoa está adorando a Deus. Por quê? Está glorificando a Deus, está falando glória a Deus, aleluia, aquela coisa toda. Mas a adoração bíblica, ela é muito mais interiormente, ou seja, aquilo que eu sou, né? Do que aquilo que eu falo ou faço. Embora o que eu falo e o que eu faço deve, de fato, refletir aquilo que eu sou. Mas eu posso falar e fazer muita coisa não sendo originário daquilo que eu sou. Então eu posso até fazer boas obras e falar coisas boas e até louvar a Deus através da fala, das palavras, e interiormente a motivação não pode ser correta. Né? Então eu posso adorar a Deus, eu posso fazer coisas que as pessoas falam, nossa, olha, como é dedicado, como é quebrantado, aquela coisa toda. E Deus fala, não, mas você não é aquilo que você demonstra. E isso a gente chama de hipocrisia, que é o farisaísmo, aquela religiosidade pautada no moralismo, no comportamento, no obedecer das regras, né? no figurino religioso que é seguido. Então a gente precisa tomar muito cuidado, amadas, porque Deus ele não é ludibriado por essas questões. Deus não recebe tudo que alguma pessoa faz ou fala sem essa pessoa ter essa disposição no coração. A gente chama de reta intenção. Não. E nem a intenção também basta, né? É preciso muito mais do que isso. Mas a santificação é isso, é a dedicação a Deus. O que é consagração? A consagração, o que é santificação? É a consagração. E o que é a consagração? É a dedicação a Deus da nossa vida. Não é só liturgicamente, não é só nos afazeres dentro de um contexto religioso, eclesiástico, né, igrejeiro e tudo mais. É aquilo que é como eu vivo na vida, meu propósito de vida. É como eu lido em todas as áreas da minha vida. A gente tenta compartimentalizar a vida, né? Tipo, minha vida ministerial, minha vida social, minha vida profissional. A gente pensa que pode estar compartimentalizando, não, mas é integralizado o negócio. Então, assim, como eu lido eticamente no trabalho, deve ser uma adoração a Deus. Lá também eu devo ser santificado. Da mesma forma, dentro de um contexto litúrgico onde, né, os holofotes religiosos estão sobre mim. Então a gente tem aí muitas vezes esse engano de que santificação só se dá em alguns comportamentos e alguns contextos. Não, é na vida, é a vida, é a dedicação a Deus, né? E aí segue depois a glorificação. O que é glorificação? Isso só vai se dar na eternidade, tá? Para consolar alguns. Essa plenificação, né, a plenitude do resgate. Ou seja, nós somos salvos, fomos salvos, santificados, regenerados, aquela coisa toda, né, justificados. Só que ainda tem uma presença do pecado que nos angustia muito, né? Efeitos do pecado. A salvação ainda não se deu por completo na nossa vida. Nós somos salvos do poder do pecado e da condenação do pecado, da presença ainda não. Isso aqui que é o grande problema nosso. E é por isso que é necessária a santificação, onde a gente vai se dedicando a Deus, e esses efeitos do pecado, eles vão sendo amenizados, porque a gente peca menos, né? Por assim dizer. Então os efeitos, eles também são menos. Mas nós somos salvos da condenação do pecado, então nós não somos mais, nós não tememos mais, na verdade, a condenação eterna. Tem crentes que não têm certeza. Alguns perguntam, você tem certeza que você é salvo? Ah, não sei, né? Eu nem posso afirmar isso, porque eu acho que é uma soberba.
Sou salvo. Mas o texto bíblico, ele nos dá essa condição. 1 Coríntios 1,18, por exemplo. Eu acho que 1,18, tá? Confirme e me ajudem na referência. Paulo ele vai dizer: a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas nós que somos salvos. Então ele falou no presente, né? Nós somos salvos. Tá? Então eu posso falar, eu sou salvo, porque a minha salvação está em Cristo Jesus. Não é por minha causa, é apesar de mim. Então nós somos salvos, nós temos a vida eterna. Né? Nós estudamos na matéria passada, se não me falha a memória, nós vivemos o reino de Deus já. Não é isso, amado? Tanto é que a gente não ora, venha o teu reino. A gente aprendeu, né? Não ora, venha o teu reino, porque não está escrito assim, né? A gente ouve os irmãos orando, vem o teu reino, a oração do Pai Nosso. A música? Ah, tá. Se ela fala isso, está errado. Não sei exatamente qual é. Aliás, um monte de letra de música aí, teologicamente, ela é equivocada mesmo, né? Então, venha o teu reino, não é bíblico. Desculpa, venha a nós o teu reino, não é bíblico. Venha o teu reino, sim, porque quer dizer outra coisa. Porque a nós, o reino já veio, desde que nós fomos salvos. O reino de Deus já é uma realidade de nós. Lucas 17, capítulo 17, verso 20 e 21, lembra desse texto? Né? Não digo que o reino de Deus vem com aparência exterior, dizendo ele aqui e ele lá, porque o reino de Deus está dentro de vocês, né? Que é o próprio Espírito Santo nos trazendo essa nova natureza. Nós somos abençoados em todas... Oi? Nós somos abençoados em todas... Porque é difícil dar glória a Deus assim, logo no começo da aula, né? Vou tomar um copinho d'água aqui para dar... Aleluia, os pentecostais já vieram. É porque eu pensei que tinha faltado hoje, né? Eu estava falando que o reino de Deus. Então, o reino de Deus. Fica brincando durante a aula. Mas não tem jeito. Eu luto contra esse pecado, mas eu ainda estou sendo salvo. Faz bem, né, pastor? O quê? Não levar toda muito a sério, brincar um pouquinho e distrair a gente. Não, eu até levo a sério as coisas, mas eu. Sim. Mas vamos lá, mas um dia eu passei um sufoco tão grande. Daqui a pouco ele esquece outra vez de cumprir. Porque assim, daqui a pouco eu falo em receita de bolo, essas coisas todas, né? Tá meio bagunçado aqui, viu, Thalita? Você saiu um pouco aqui, o negócio nos ajustou. Tô brincando, vamos lá voltar aqui. Não, eu estava falando do reino de Deus, eu sei. Mas a questão da glorificação, né? Que é onde Deus, ele resgatará, ele nos salvará por completo. Isso só se dará na eternidade, porque os efeitos e a presença do pecado já não mais existirá. Nós somos, como eu disse, um pecador que reconhecemos os nossos pecados, não nos conformamos com ele, pedimos graça a Deus para que a gente possa... O que é santificação? É uma caminhada, é uma continuidade na presença de Deus, onde a gente às vezes até cai mesmo. O justo cai 7 vezes, mas se levanta, não fica prostrado, que diz o texto bíblico, né? Então a gente peca sofrendo. O verdadeiro cristão peca sofrendo. Porque a gente percebe hoje que pessoas pecando e parece que está tudo certo ali, né? Graças a Deus, Deus perdoa mesmo. Então, como eu falei, inclusive na aula passada, a graça de Deus não é uma graça barata. Ela transforma o pecador. Ela traz um senso de responsabilidade. Lembra que nós falamos na matéria passada que Deus não atribui culpa a ninguém? Que culpa não é um instrumento do Espírito Santo? Que culpa não é trazida no coração de ninguém por Deus? Culpa na verdade, é uma ferramenta do diabo para pesar, né, o nosso coração. E a Bíblia diz: se o nosso coração nos condena, 1 João 3,20. 1 João 3,20. Se o nosso coração nos condena, maior é Deus. Então a culpa não é uma via que o Espírito Santo usa para nos levar ao arrependimento, e sim a cobrança da responsabilidade sobre aquilo que nós deixamos de fazer ou fizemos e não deveríamos fazer, né? Bom, dito isso, então, essa pincelada sobre essas questões, vou falar de salvação externa e interna, tá? De modo externo, é separação do pecado e dedicação a Deus. Então, salvação de modo externo é separação do pecado, né? E dedicação a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 17 até o 32, nós vamos ler todo esse texto, tá? Então, Efésios capítulo 4, versículos 17 a 32. Inclusive, amadas, esse é um texto, para mim,
que vai trazer a clareza do que é santificação. Porque tem gente que pensa nesse contexto moralista que nós vivemos, na nossa cultura, que... Efésios 4, versos 17 a 32. Alguns pensam que santificação é se abster, né, de alguns comportamentos. E aí, se abster de um comportamento sem uma natureza transformada, é apenas adestramento religioso. Isso, como eu disse, tem religiões que fazem isso melhor do que o cristianismo, né? Você tem as religiões orientais, nossa, disciplina absurda. E aí disciplina a pessoa a não praticar algumas coisas, né? Mas o Evangelho não trata de comportamento, trata de natureza. Porque o comportamento sem a natureza, como a gente falou, é religiosidade e é hipocrisia. E não dá conta. Não tem como dar conta, né? Mas vamos lá. Ah, tá, deixa eu lembrar. O que eu lembrei aqui, que eu falei aqui da questão do... Até mesmo dessa questão que a gente está falando moral e tudo mais, né? Que tem um peso muito grande. Um dia uma irmã chegou, eu nem sei se eu já contei isso para vocês. Não é história não, tá? Aconteceu de fato. Chegou para o pastor e falou assim: pastor, faz 2 anos que eu aceitei a Cristo, eu não consigo deixar de fumar. E o pastor olhou assim e falou: meu irmão, não aceitou Jesus mesmo? Eu aceitei, não tenho dúvida disso. Eu sou uma pessoa regenerada. Mas eu estou com essa dificuldade absurda aqui, 2 anos, uma luta enorme. E aí ela falou assim: pastor, eu tenho certeza que eu sou salvo, porque assim, nas palavras dela, eu era uma jararaca. Eu sou uma mulher briguenta, uma jararaca, uma sogra daquelas, difícil mesmo, tal, esposa difícil e tudo mais. E o pastor disse: amar, então o que Jesus precisa fazer na sua vida é um milagre de 2ª categoria. Porque o que tem de mãe que deixou de fumar e continua sendo a jararaca? Então, assim, você, né, foi transformado na natureza, né? Então a preocupação, eu não estou justificando aqui, né? Então vamos partir para os vícios aí que está tudo certo. Não é isso. Mas estou dizendo, amados, que a natureza e a salvação e a santificação, ela pretende transformar a natureza e não apenas meros comportamentos. Porque muitos comportamentos, inclusive, eles são de cunho muito mais cultural do que propriamente espiritual no sentido doutrinário, né? Mas vamos lá. Efésios capítulo 4, verso 17 até o 32, embora poderia entrar no capítulo 5, a conversa é a mesma, poderia entrar no capítulo 5 até o 6, na verdade, né? Até o 6 e 9. Então esse texto aqui, ele poderia ser lido, né? O capítulo 4, verso 17, até o capítulo 6, verso 9. É um texto só. Paulo fala de uma coisa só. Ele está falando de relacionamentos. Porque o grande problema nosso são de relacionamentos. A grande dificuldade nossa é relacionamentos com Deus, com o próximo e conosco. O Evangelho pretende estar corrigindo, ajustando essas coisas. Diante de Deus nós temos um comportamento e uma compreensão, um relacionamento muito difícil, né? Diante das pessoas nem se fala, nossa dificuldade é absurda, e quanto mais próximo a gente está, é pior ainda. É por isso que Jesus disse para amar o próximo, porque ele está perto, que o longe é fácil amar, virtualmente é fácil amar. Amar as criancinhas lá no Haiti é fácil, mandar dinheiro para lá para missionário é fácil. Eu quero ver as nossas criancinhas que estão nos faróis aí, nas portas das nossas casas, a gente às vezes não tem, porque lá perto, desafia, denuncia, a gente não quer muito contato, a gente é um pouco que quer se afastar um pouquinho mais, né? Então difícil amar quem está perto, é por isso que Jesus disse, muito próximo. E com a gente também, os conflitos que nós temos aqui são absurdos, aqui que eu digo nessa vida, né? Não aqui. Se fosse só aqui estava bom, era só sair daqui para outro lugar. Para onde a gente for, nos acompanham os problemas, né? Mas vamos lá. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Entenebrecidos no entendimento, né? Observando a vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, né? Que é uma vida desregrada, com avidez, cobiça, cometerem toda a impureza. Então olha como Paulo diz a respeito daqueles que não servem a Deus, não têm a nova natureza, não amam a Deus, andam desse jeito. E Paulo diz para os crentes, mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tens ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, a vida passada, né,
vos despojeis do velho homem. Ele usa uma figura de linguagem que é um homem que tira a roupa e que veste outra roupa, né? Então, despojeis do velho homem, né? Vocês se despirem desse velho homem, que se corrompe pelos desejos ilícitos do engano. Concupiscência está aí, eu acho, né? E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, olha o que ele vai falar, o que é justiça e o que é santidade relacional, né? Diante de Deus. E ele vai entrar também na questão relacional entre nós aqui, horizontal, vertical e horizontal. Isso aqui forma cruz, inclusive, né? Vertical e horizontal. É por isso que Jesus morre na cruz e resolve a questão vertical e a questão horizontal, tá certo? Jesus resolve, a gente muitas vezes não absorve isso, né? Não pratica. Mas vamos lá, é só para a gente entender. Então não é só se despir do velho homem, ou seja, não é só deixar as práticas antigas, é fazer as novas. Porque se a gente não coloca no lugar aquilo que foi esvaziado, a gente vai de novo praticar, né, as coisas antigas. Ou seja, se a gente não preenche a nossa vida com Deus, a gente vai voltar. Na vida espiritual não existe neutralidade, tipo, não tem assim uma estrada que você chegou no plano, é uma ladeira. Ou você está subindo ou vai descer. Nessa vida espiritual não tem freio de mão, por exemplo, você não tem como puxar o freio de mão e ficar lá de boa, não. Ou você cresce em Cristo, ou você... Cristo é formado, né? A gente amadurece em Cristo, ou a gente vai regredindo. Então não tem neutralidade na vida espiritual. Verso 25. Pelo que deixar é mentira, e falar a verdade com cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Percebam aqui, ó, deixa a mentira, mas fale a verdade. Lembra da comissão e a omissão? Não é só deixar de fazer, é fazer o que se deve fazer, né? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. A ira em si não é pecado, amados. Não é pecado, a ira em si, porque Jesus se irou, mas não pecou. Ele é o que pisa o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso, né, que está escrito em Apocalipse. A ira em si não é pecado, depende da motivação dessa ira. Agora, o comportamento que se tem, mesmo que a motivação seja correta, dependendo do comportamento, se torna pecado. Quando Jesus se ira, foi naquela famosa passagem lá que ele vê os cambistas lá, né, os vendedores no templo, e vira as mesas e não chicoteia ninguém, né? Não vai chicotar ninguém. Tem que falar, não, Jesus travou chicote nas costas de todo mundo. Não, Jesus nunca agrediu ninguém fisicamente, mano. Tá certo? Então a gente precisa fazer a leitura do negócio. Jesus só estralou o chicote no ar, mas não agrediu ninguém, né? E aí é interessante que Jesus é movido por uma ira santa, porque o texto, os discípulos vão citar o texto dos Salmos. Diz assim, quando eles viram aquela cena, eles logo lembraram, aí o zelo da tua casa me devorou. Então a ira de Jesus tinha uma motivação correta. E ele também teve uma ação correta. Tem pessoas que têm uma ira correta, que é ver alguma coisa que não está em harmonia, né, com a vontade de Deus, e ele se fica indignado, fica irado. Só que ele peca quando trata uma pessoa ofendendo. Então o comportamento, ele pode, mesmo que a fonte seja correta, o comportamento pode ser pecaminoso. Então, olha só, a ira em si não é pecado, depende da fonte e depende também da prática, né, da indignação. Ou seja, muito difícil. Pensando que irá pecar como isso. Se nesse texto vocês acharem alguma coisa fácil, vocês me avisem, porque aqui não tem nada, mano. Acho que é só Jesus conseguir isso aí. Não tem nada. Deixa eu só frisar mais uma coisa, já que vocês falaram que o negócio parece que é difícil. Você vai voltar mais um pouquinho? Por exemplo, ó, deixar a mentira e falar a verdade. Aí tem os irmãos que dizem assim, eu não tenho papas da língua, eu falo mesmo a verdade. A verdade é quem? Não, às vezes é a verdade que fala. Mas a verdade sem amor é uma das piores coisas que existe no mundo. A verdade sem compaixão é uma das piores coisas que existe no mundo. A verdade de Deus tem que ser dita, fato. Mas ela precisa vir encharcada com a graça e a misericórdia de Deus, não é? Então as pessoas às vezes dizem, mas eu falo a verdade mesmo, eu falo o que Deus manda, e não tem papas na língua, e falo o que penso e tudo mais, mas... Exato. Má educação, ignorância, brutalidade, rispidez, e as pessoas pegam então como o seu álibi, né? Estou fazendo a vontade de Deus. Então eu entendo que é possível nós falarmos uma verdade dura de Deus,
mas cheia de compaixão e de amor. E essa verdade, ela de fato tem um poder muito grande com o amor de quebrar a dureza do coração, de denunciar o pecado explícito, né? Sem, por exemplo, destruir a pessoa, humilhar a pessoa. Suportar uns aos outros com amor, né? Sim, eu não estou falando da questão de suportar, é a questão mesmo de a gente, né, falar a verdade, né? Sem precisar de mas, e atuar, né? Então, só para a gente entender que é possível você fazer coisas boas com intenção ruim, é possível a gente ter um comportamento, entre aspas, aliás, um sentimento correto e um comportamento incorreto. Então é possível pegar um microfone e falar em nome de Deus, pegar o texto bíblico, mas proferido com um coração que não está adequado a Deus, né? Então a gente precisa entender isso. Bom, vamos lá. Mas tem também os dois extremos, né? A gente não vê João Batista pregando em amor. João Batista, ele pertencia a uma outra aliança. Jesus é o que vem mudando essa chave, né? E João Batista, inclusive... Mas quando Jesus tratava lá com os escribas, fariseus, não tinha amor também na palavra. Era meio que... Eu não digo que não tinha amor, eu digo que era um público diferente, porque ali, de fato, era um hipócrita. Eu quero dar um exemplo de Paulo e Pedro. Então, Pedro, um apóstolo, ele é dissimulado, né? Paulo vai dizer, Pedro dissimulado, falsão. Eles são falsos. Pedro, ele falou isso, estava escrito em Gálatas, né? 2. Então, Pedro, ele estava prejudicando a fé dos outros, intencionalmente e com a consciência e com a responsabilidade que Deus lhe entregou. Então, há ocasiões diferentes, né? Por exemplo, o mesmo Paulo diz lá em 1 Timóteo, capítulo 5, se não me falha a memória, ele diz que aqueles que, os presbíteros, os líderes maiores da igreja, quando eles pecam intencionalmente, explicitamente, precisam ser repreendidos na frente de todos. Há ocasiões diferentes. O amor é a base, porque a gente confunde amor com, às vezes, essa questão. Não, vamos aqui, tá? Não, a gente precisa identificar. Aqui é preciso agir com mais energia, com mais intensidade. São ocasiões específicas. O discernimento que cabe nessas ocasiões. Agora, para o hipócrita, esse religioso que eram os fariseus eram a pior espécie de ser humano que existia. Porque eles eram aqueles que, por Deus, foram responsabilizados de ensinarem o caminho de Deus. Eles fecharam essa porta da salvação. Jesus disse: vocês têm a chave, fecharam a porta, nem entram e nem deixam ninguém entrar. Quando vocês percorrem toda a terra, fazem um religioso, igual vocês, um prosélito, né? E fazem filhos do inferno 2 vezes mais do que vocês. Então percebam que é totalmente diferente, né? Então temos aí que a gente precisa denunciar mesmo, com muita energia, com muito ímpeto. É falso profeta, é filho do diabo, porque são pessoas que deveriam levar pessoas ao conhecimento de Deus, deveriam levar pessoas ao conhecimento de Deus. Olhe para cá, que coisa interessante que eu estou falando aqui, ó. Deveriam levar pessoas ao conhecimento de Deus e estão levando a multidão para o inferno. Então essas pessoas precisam ser tratadas com muita dureza mesmo, né? Mas olha só como a gente está discernindo as ocasiões. Mas via de regra, essa repreensão, essa admoestação com amor, né? Eu posso ser duro, mas ao mesmo tempo com compaixão. Eu posso trazer uma profecia de juízo com lágrimas nos olhos. Eu posso trazer uma palavra dura para uma pessoa com o coração apertado. Eu corrijo meu filho muitas vezes de uma forma dura. Nossa, como é ruim. Parece que dói mais em mim do que nele, né? Mas é necessária a correção. Então a gente precisa discernir as medidas, as dosagens, as ocasiões, as pessoas, a situação. É difícil, né? Então, é por isso que a gente não tem uma regrinha assim, sabe? Né? Mas a gente precisa entender que Jesus é o que dá para nós esse parâmetro perfeito aí. Mãe, Débora, queria falar alguma coisa que eu te interrompi. Eu queria falar que, em contrapartida ao que ela colocou aqui, a gente vê a mulher pecadora que ele fala assim: olha, ninguém te condenou. Né? Então, existe aquele pecado que é um pecado por ignorância, por fraqueza, por falta de princípios mesmo, e existe esse que é sarcástico, proposital, e porque em outros momentos, né, Jesus foi acontecendo nele. Sim, exato. Percebe, só complementando o que ela colocou, um aspecto, né? Exato. A gente vê os dois lados. Né? Exatamente, tem diferença, né? Tem muita diferença. Deus não trata, quer dizer, Deus trata as pessoas diferentes.
provocando aqui, porque a gente sempre tem essa fala, Deus trata todo mundo igual. Deus não trata todo mundo igual. E nem nós devemos tratar todo mundo igual. Nós tratamos os iguais igualmente e os desiguais igualmente na medida das suas desigualdades. Entendeu? Não. Nós tratamos os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, na medida da sua desigualdade. Isso eu estou falando no âmbito mais social. Pessoas que não têm recurso, a gente não trata igual a que tem recurso, por exemplo. Então nós tratamos os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, na medida das suas desigualdades. Estou falando entre nós. Deus trata as pessoas diferentes em que sentido? Não privilegiando uma em relação à outra, não é isso. Deus trata as pessoas diferente no sentido que aquelas que se arrependem, Ele traz a sua graça, a sua misericórdia e a sua renovação. Aqueles que são impenitentes, que não se arrependem, Deus traz o seu juízo. Nesse sentido que eu digo que Deus não trata todo mundo igual, porque Deus, Ele é justo, né? Ele é justo. Eu pego dois exemplos do Antigo Testamento, Saul e Davi, na mesma época, né, viviam, tiveram uma mesma responsabilidade, o mesmo privilégio, respostas diferentes mediante a pecados. Então Saul sempre queria justificar o seu pecado. Porque Deus deu uma ordem lá através do profeta Samuel, vai lá e me espera, porque no final do dia eu vou oferecer sacrifício, né? Você vai ser confirmado diante de todo o povo, aquela coisa toda. Aí está em 1 Samuel capítulo 13. E aí o povo vai se indo embora, porque o dia vai acabando, o profeta não veio, o rei disse que não, eu vou oferecer o sacrifício aqui, que o povo está dispensando, não posso perder isso. Aí ele vai e oferece sacrifício. Aí chega em Samuel, o que você fez? Porque não é a competência dele, como rei, oferecer sacrifício, só competia ao sacerdote. Samuel era sacerdote, além de profeta, né? Também era sacerdote. E aí, não, mas o povo, ele estava indo embora, você não veio num combinado, ficou assim. Então, começou a justificar ali, né? Segunda ocasião, um pouquinho mais para frente, Deus, através do profeta, dá uma ordem, fala, vai lá, mata o rei, que eu esqueci o nome do cidadão, e destrói tudo lá, os animais, aquela coisa toda, né? Aí ele vai, poupa o melhor, o rei não mata por conveniência e interesse, as ovelhinhas também, os animaizinhos, né? Que hoje é comparado com dinheiro, bens, ele poupa ali. Aí lá vem Samuel, você cumpriste toda a palavra do Senhor? Falou, descumpri toda a palavra. Aí o Samuel ouve assim, bé, Deus está falando, não é esse bé, né? Denuncia, né? Essas ovelhinhas do Antigo Testamento denunciavam pecado, que você não tem noção. E aí o que acontece? Falei, mas esse barulho que eu estou ouvindo, esse balido aqui das ovelhas aqui? Aí foi ver lá, o rei se não matou? Não, é porque tentando justificar, né? Essa questão. Olha a diferença de Davi. Davi peca, escondeu seu pecado, é verdade. Um aninho ali na surdina, né? Mandou matar o homem, pegou a mulher do homem, aquela coisa toda e tal. Ficou um ano ali. E aí chega o Natan, conta aquela parábola, aquela coisa toda. Olha como o homem ele é enganado pelo pecado, né? Porque quando conta a história, você sabe da história? Todos sabem da história? A parábola lá que Natan conta, né? Aí ficou indignado. Que pecador desgraçado, precisa ser punido, digno de morte esse homem. Então és tu. Quando ele fala és tu, a palavra que sai da boca de Davi é assim: pequei contra o Senhor. Aí o profeta já vem na sequência: transpassado será o teu pecado, não vai morrer. Olha que diferença, irmãos. Reconheceu na hora, Deus veio e perdoou. E diante da lei, Davi tinha que morrer. Mas a misericórdia, a Bíblia diz, triunfa sobre o juízo. Percebam que coisa interessante? Só para a gente entender essa dinâmica aqui, que Deus não lida com aparências de homens. Deus não... Hã? Eu quero fazer uma pergunta. Então faça, né? É uma coisa que eu tô... Um esclarecimento, eu acho, pastor. Tipo assim, no começo da gente começar a aula, o pastor falou sobre Deus não modificar o que ele vive, né? Sobre o que ele fez, ele optar para fazer, ele não. Aí o pastor falou assim, a pessoa aceita Jesus e ela recebe o dom da salvação, recebe a salvação. Não é isso? Isso significa assim, às vezes, como que só ele recebe a salvação, não é que ele aceita Jesus.
Aí se ele sair e voltar para o mundo, ele perde salvação, aí eles voltam para Deus, aceita Jesus, tem salvação de novo. O que o pastor falou que Deus não muda, que ele tem que vai manter a palavra dele. Eu acho, essa minha cabeça, essa instrução, que nem tem uma parte na Bíblia, que as minhas ovelhas conhecem, o meu pasto me siga, né? Então eu acho que toda pessoa que já vai aceitar Jesus já é filho dele, só está consumando aquilo perante os homens, a salvação. Estou errado? Eu posso responder um pouquinho mais para frente isso, que eu quero trabalhar um pouquinho melhor. E é um pouquinho mais para frente que eu vou falar sobre essa questão, né? Perde a salvação, estou salvo, não estou. Essa questão, né? A florzinha dele, bem ele quer, mal ele quer. O ruim que a última pedra era mal ele quer e... Né? Pode ser. Mas eu vou responder com certeza. Se eu não responder, não me cobra, tá? Na continuação aqui da aula. Porque é pertinente a sua pergunta, mas eu quero trabalhar em outra ocasião naquela, tá? Vamos continuar aqui o texto? Vamos aqui, eu não vou desviar muito não, eu já desviei aqui. Não deis lugar ao diabo. Está escrito aqui no texto, calma. Não deis lugar ao diabo, verso 27, né? Olha como é possível um cristão, Paulo está falando para crentes, é possível dar lugar ao diabo. Eu não estou falando de possessão demoníaca, não tem nada a ver, não é isso, né? Estou falando de estar de fato praticando esses pecados, que isso pode ser potencializado pelo diabo. E é interessante no verso 28 que ele continua, aquele que furtava, só para a gente ver o que é santificação, para não perder esse fio da meada, tá? Santificação externa que a gente está falando, né? Essa separação do pecado e dedicação a Deus. Então aquele que furtava, não furte mais, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Tá vendo? Ó, deixou de roubar, mas não é só suficiente. Agora, tem que trabalhar para dar para os outros. Aí é evidência de salvação a respeito de um ladrão, porque o ladrão, a lógica dele era pegar dos outros, não é? Essa é a lógica do ladrão, e ele acha que está atrapalhando isso. Eu fui assaltado algumas vezes, foram poucas, e aí o cara, não, eu estou trabalhando. Você está trabalhando? É sério, eles pensam, eles têm esse conceito que eles estão trabalhando, é o trabalho deles, né? Enfim, mas olha só, não é só não roubar. Então a lógica do ladrão era pegar o que não era dele. Agora o ladrão convertido, ele não só não pega o que não era dele, agora ele pega o que é dele e reparte com o outro. Estão lembrando de Zaqueu aí mais ou menos? Zaqueu, né? Ah, sim, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir. Aí Jesus entrou salvação nessa casa. Veja que coisa interessante. Verso de número 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra indecente, torpe, né? Mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, ó, não é só não falar coisa decente, mas agora é falar coisas que contribuem para a vida das pessoas. Perceba sempre essa questão, é deixar de fazer e fazer, deixar de ser e ser. Verso 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, então olha só, de novo, a mesma lógica de todos os outros textos, né, dos versículos. Então deixe essas coisas e agora façam outras. Fazer o quê? Ser uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo. Então percebam o que é a santificação. Eu coloquei no 32, mas se a gente for entrar no 5 aqui, ó, vocês vão perceber que continua a fala de Paulo. Só vou entrar aqui para a gente entender. Ó. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andar em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição, toda impureza, avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, né, coisas torpes mesmo, indecentes, maliciosas, nem parvoices, imbecilidades, lá quer dizer isso, né? Não sejam imbecis, nem chocarrice, né? Gente que não é ironia, tá? Ironia é diferente, né? É uma pessoa mesmo que faz chacota com os outros, que ridiculariza os outros, que tem desdém. Desdém, vocês usam essa palavra aqui? Né? Desdém, né? É que tem palavras que são específicas regionais, né? Não sei, não estou aprendendo. Que não convém, mas antes com ações de graças, porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, impuro, avarento, qual é idólatra tem herança no reino de Deus e de Cristo. Enfim. E aí ele continua, se a gente for, como eu disse, até o capítulo 6, vai falar de relações, né? De coisas infrutíferas das trevas, submissão mútua. Ele vai falar sobre as questões. Então, o que é santificação? Externa,
são esses comportamentos. Externo é justamente isso, essa separação do pecado, ou seja, isso não peco mais, né, nesse sentido mais explícito, como hábito, como comportamento teimoso, né, mas agora eu faço outra coisa, eu me dedico a Deus fazendo o que é bom, que é o gerar fruto. Então gerar fruto não é a realização de coisas, o gerar fruto é a manifestação de uma natureza, que é o que a Bíblia diz, que Jesus disse, se estiver em mim e eu estiver em vós, vocês vão dar muito fruto. É simples assim. Então o fruto não é a realização, o fruto é a manifestação de uma nova natureza. Aí é salvação, quando o caráter ele é mudado, né? Então de uma forma externa é isso, de modo interno é a purificação do pecado. 1 João capítulo 1, vamos lá para a epístola, lá no finalzinho, 1 João capítulo número 1, verso 8, até o 2 e 2. Tá? Então, do verso 8 do capítulo 1 até o 2 e 2, a gente vai ler. De modo interno é a purificação do pecado, tá? 1 João, é carta lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 1, verso 8, vamos até o 2 e 2. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos Deus mentiroso, né? Sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação e a satisfação, né? Pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, a salvação de modo interno é quando Deus purifica os pecados em nós. Então, em nós, diante de Deus, não há mais pecados. Foram purificados. Olha que coisa interessante. Mas, ao mesmo tempo, o João diz, mas se a gente falar que não tem pecado, a gente mente porque nós temos pecado. Mas olha que coisa interessante, como Deus se relaciona com a gente na salvação. Jesus está em nós, advogando essa nossa culpa e nos purificando, o seu sangue nos purificando de todo pecado. Então há aqui uma tensão, né? E essa complexidade que ao mesmo tempo que nós pecamos, mas ao mesmo tempo nós somos purificados pelo sangue de Cristo. Essa é a salvação de modo interno, né? Eu coloquei aqui que o aspecto externo da graça é provido pela obra expiatória de Cristo. Colossenses 2, capítulo 2, verso 12 ao 14. Colossenses 2, 12 ao 14. Eu acho bem interessante aqui esse texto, porque ele traz algo que eu quero frisar aqui, daquilo que eu percebo muitas vezes em alguns discursos, tá? Colossenses 2, 12 ao 14. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados, nele em Cristo, né? Pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. O texto, Paulo vai afirmar que Deus perdoou todas as nossas ofensas, as passadas, as presentes e as futuras, em Cristo Jesus. Cristo, na cruz, cravou o texto aqui vai dizer cédula, né? Cédula que era contrária, líbero, sei lá, até o irmão Estevão aí que trouxe um outro termo aí, a questão mais judicial, que era de fato um documento que nos condenava. Cravou na cruz. Não existe mais condenação nenhuma. Não há mais maldição nenhuma. E a gente percebe que uns irmãos aí meio equivocados, né? Achando que mesmo aceitando Cristo, existe alguma maldição a ser quebrada. Então isso é antibíblico. Né? A cruz de Cristo corta, a cruz de Cristo interrompe toda e qualquer maldição. Essa suposta hereditária que é trabalhada na batalha espiritual equivocadamente, tá? Interrompe na vida acabou de quem aceita como salvador. Sim, na vida do indivíduo, né? Porque a gente está falando do relacionamento de Deus com uma pessoa. A salvação ela se dá nesse âmbito pessoal, né? Individual, nesse sentido aqui, né? Embora seja dentro do coletivo, mas... Então, assim, essa ideia de que é preciso fazer alguma coisa
maldição. Além do que Jesus já fez na cruz do Calvário, não tem apoio bíblico, não tem um texto sequer que dê margem para isso. Existe o Antigo Testamento, alguns textos pegos fora de um contexto e não tem nenhum link com o Novo Testamento. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente pega textos do Antigo Testamento para dar base para doutrinas ou ensinamentos doutrinários, né? Isso eu acho que eu já falei em algumas ocasiões. Então o Novo Testamento é quem vem nos trazendo. Jesus e os apóstolos é quem vem nos trazendo toda uma revelação mais plena do que o Antigo Testamento. Eu não estou dizendo que o Antigo Testamento não é a palavra de Deus e nem pode ser extraído verdade lá, não é isso. Agora é muito complicado fora de um contexto, dentro de uma cultura, de uma antiga aliança, com um povo específico, um propósito histórico específico, né? O Novo Testamento sim. Porque agora tem uma condenação lá, né? Romanos. É igual a questão do, acho que foi o Célio que se perguntaram para Jesus, quem pecou? Foi ele ou foi os pais? Né? Para que ele nascesse assim, né? Os pais, mas foi para glória, manifestar a glória de Deus. Então, essas coisas fazem a gente pensar, uai. Exato, mas o que eu quero frisar aqui, assim? a respeito da salvação, é que é provida pela obra expiatória de Cristo. Então, Cristo fez o que foi suficiente. Uma única vez, a gente chama de sacrifício vicário, né? Ou seja, substitutivo. A gente aprendeu isso inclusive na matéria passada, né? É único e é suficiente. Não há nada mais a se acrescentar no que Cristo já fez por nós a respeito da salvação. Então, a cruz de Cristo é suficiente. O sacrifício de Cristo foi completo. Se a pessoa vem ensinar mundano de uma religião totalmente contrária à nossa, de Deus, não precisa de passar por certa libertação e que venha cortar esses laços lá que eles fizeram no passado? Não, mas a cruz de Cristo ela é suficiente para fazer isso. A Bíblia está escrito que foi cravado na cruz. Exato, tem esse texto também. Então, assim, o que eu quero dizer é que a salvação ela é plena na obra de Cristo. O que muitas vezes, por exemplo, a gente, quando trabalha essa questão de batalha espiritual, né, corrigindo essas distorções, a gente identifica que há muito mais questões de cunho relacionais, muito mais a gente chama na psicologia de padrão de comportamento, né? Repetição de padrão de comportamento. Por exemplo, você teve um pai alcoólatra, violento, e etc e tal. O moleque lá com 14, 15 anos, um alcoólatra, violento, tudo mais. Isso é uma maldição hereditária do pai para o filho. A psicologia explica isso de uma maneira muito clara, muito simples. E a gente observa que é fato isso. Quando você espiritualiza aquilo que é material, quando você materializa aquilo que é espiritual, você inverte as lógicas. Na verdade, assim, a gente não tem coisas que são espirituais e a gente muitas vezes quer tratar como materiais apenas. Tem coisas que são materiais e a gente quer tratar como espirituais. Quando você não identifica a origem das coisas, aí dá uma confusão absurda, que é o que a batalha espiritual faz. Mas, enfim, é uma outra matéria, até no outro curso e tudo mais. Eu falo assim para essa pessoa, eu já vi testemunho assim de frente, que pessoas que dizem sala de satanismo e da maçonaria. No Rio a gente vê muitos testemunhos. E eles não podem sair porque senão matam o primogênito ou a esposa dele. E nesse mesmo falou que ele entrou para a igreja, mas ele perdeu o filho e a esposa. Então eu acho que deveria ter não sei. Estou conversando para ver que ponto chegar para que eles não percam, saiam dessa coisa, mas que não percam vidas. Né? Que no caso a esposa sempre espera a esposa e o primeiro filho. Tá, mas a questão aí é um testemunho pessoal. Testemunhos pessoais, eles não são tomados como base para a gente criar ensino nenhum, né? Exatamente. O Pedro, em sua segunda carta, no capítulo de número 1, versículos número 20 e 21, então 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, ele diz que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus, aliás, não, eu não estou lembrando aqui, deixa eu pegar, porque tem um termozinho lá interessante. Mas enfim, é uma coisa que a gente tá tão... Mas também existe o pecado e sua consequência, né? As consequências... Você falou a história de Davi foi perdoado, mas o filho dele não foi poupado. Aí é outra história, as consequências do pecado. Eu não sei se eu falei para vocês, eu estou aqui com a aula anterior na cabeça. O que é perdoado e o que é não consequência? Não, perdoado é tudo. Todos, nós acabamos de ver. Ele não tem consequência, não? Não, tem sim. Veja bem. O perdão de Deus não é a exclusão
das consequências. Deus não tira as consequências, Ele perdoa o pecado, é diferente. É por isso que a gente precisa entender essa dinâmica do tratamento de Deus com o pecador. Então, o perdoar, não é... Imagina só se Deus fizesse como alguns pais querem fazer com os filhos. Tirar todas as consequências dos seus erros, dos seus atos. Então, o que Deus criaria? Filhos mimados, irresponsáveis, inconsequentes. O perdão de Deus é a não imputação da punição eterna. Agora, Deus, Ele deixa as consequências do pecado de cada um. Dá graça para conviver com aquilo e corrigir aquilo. Então, o perdão de Deus não é a exclusão das consequências dos atos da pessoa. Tanto é que tem irmãos aí, na vida do crime, foram salvos. Estão cumprindo a penazinha dele lá. E devem fazer isso. A gente ouve bastante aqui, né, de leis espirituais. E um exemplo que a gente ouve direto é de leis da física, né? Que se a gente metade do lado do penhasco, né, no meio do caminho, eu não vou flutuar, eu vou cair. Consequência da minha atitude. Tem uma coisa tão complexa que a gente fala sobre o suicídio. Há casos, né, por exemplo, de suicídio, que a pessoa ela tenta se matar e demora um pouco. Envenenamento, enforcamento, você tem, né, vários e tal. E se ela se arrepende no meio do caminho? Será salva? Vai deixar de morrer? Ai não, vai morrer. Então olha só, eu não quero discutir isso não, porque é um pouco complexo, tá? E como, pastor? É complexo, mas é uma coisa também que se a gente... Eu não acho que ninguém se mata e vai para o inferno. Não, aí também não. Então, olha só, os extremos são perigosos. Então, você está declarando uma coisa que, né, você está fechando tudo. Porque então, a gente não sabe da mente dele, da pessoa, do que está acontecendo na mente dele. A gente não pode afirmar, mas enfim, só para não quero abrir, né, senão vai dar pano para manga aqui. A questão é, a gente precisa entender que a salvação de Cristo, que a obra de Cristo salva o pecador. Salva. Em que sentido? Para a eternidade. Então, não há mais o peso da condenação. Agora, esta vida aqui, a gente vai viver ainda com diversos desafios, tendo que vencer pecados pessoais, por uma série de fatores, né? Mas o que eu quero pontuar, para tentar aqui pelo menos limitar essa abordagem, eu sei que sempre vai surgir, é muito bom que surja perguntas, questionamentos, né? Mas eu não vou dar conta se eu entrar agora em algumas questões. Diga, Tânia. Eu queria comentar sobre o que vocês estavam falando a respeito de toda a condenação. Jesus levou na cruz, né? Realmente. Mas tem coisas na nossa vida que são processos. Não significa que eu não fui perdoada, que há condenação aí. Mas significa que eu sou propícia a continuar o ciclo, né? Porque desde sempre eu vim ser assim. Então, por isso que a gente vê tantas coisas sendo trabalhadas nisso. Nas nossas estruturas, realmente, porque nós temos um corpo, temos um espírito, somos espírito, né? Temos uma alma e habitamos um corpo. A gente é completo no tudo, então precisa trabalhar tudo na nossa vida. Era só para pontuar isso. Sim, olha que coisa interessante. A salvação, ela não é essa ideia que Deus vem e resolve tudo na nossa vida, né? A solução dos problemas. A salvação diz respeito a essa condição que eu estava condenado eternamente. Então, aceitei Jesus, se eu morrer ali, sou salvo, porque estou salvo, porque fui salvo da condenação eterna. Agora, existe um processo que eu coloquei aqui, lembra? Justificação, regeneração e santificação. Isso aqui, que a gente chama de santificação, é justamente essa caminhada com Deus aqui enquanto estamos, mesmo salvos. Porque na salvação existem pessoas que chegam a uma maturidade e outras não. Umas, elas de fato não têm, como eu vou falar aqui, que é o aspecto interno, né? Então a gente fala do aspecto da graça que é provida pela obra expiatória e o aspecto interno que é a operação do Espírito Santo. Então olha só, fui salvo da condenação eterna, estou sendo salvo da influência e do efeito do pecado na minha vida por coisas que fiz, né? E por as coisas que eu não fiz também. Então nós sofremos aqui indiretamente. Vou dar um exemplo. Uma bala perdida que alcança uma criança. Essa criança, que culpa teve isso? Tem uma lá que nem nasceu aqui no Rio de Janeiro, aconteceu, né? Eu não lembro quanto tempo faz, mas não faz tanto tempo. A bala perdida pegou a
A gestante, né, quebrou cabelo e tal, sobreviveu a criança. Eu pergunto se a criança fez o quê, meu Deus do céu? Então, nós estamos num ambiente de pecado. Os efeitos do pecado, o justo sofre como o injusto da mesma forma. Então, às vezes a gente vai criando umas ideias que acha que Deus blinda, que Deus resolve tudo. Não, a gente está ainda numa situação muito complicada, porque depois que a gente é alcançado por Cristo, não é que passa a ser agora uma regeneração de um novo homem, ele vai dominar a nossa vida por completo. Porque existe esse processo de maturidade que é a santificação. Porque ainda há uma velha natureza que concomitantemente caminha com a nova ao mesmo tempo. E aí Paulo diz isso em Gálatas 5, 16 e 17. O Espírito combate contra a carne contra o Espírito, esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis, mas se andarem no Espírito, vocês não cumprem os desejos ilícitos. Né? Agora, quem é que anda no Espírito 100% o dia todo, todo dia, em toda ocasião, nas crises, dificuldades? Não, amados. Nós somos seres humanos que oscilamos. E a questão é, então a gente precisa ser trabalhado, aceitei Cristo, mas há questões psicológicas a serem resolvidas na minha vida. Há questões sociais que precisam ser resolvidas na minha vida. Há questões que eu vou carregar o resto da minha vida, que foi consequência de uma vida pecaminosa que eu levei na juventude. Lá eu vou dar um exemplo meu, embora que eu falei que eu não estou aqui pegando meu exemplo pessoal para falar, mas só estou dando um exemplo dentre todos, eu acho. Né? Você vive uma vida totalmente desregrada na infância lá, aceita Jesus, 21 aninhos de idade. Opa! Não estudei. Pensa no menino que abandonava a escola. Não é que era burro, não, e repetia porque não. Não, porque eu desistia lá no meio do caminho. Muitas ações minhas que geraram questões complicadas, estou falando da questão da criminalidade, né? Não vou entrar em detalhe não, porque eu nem me orgulho disso. Vida desregrada, desde criança, drogas, não dormindo, uma vida totalmente bagunçada. Falta de figura paterna, psicologicamente, assim, um absurdo que isso me estruturou. Enfim, pensa numa vida toda torta, socialmente, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, uma bagunça só. Aceitei Jesus com 21 anos de idade. Vocês acham que tudo isso, assim, do dia para a noite, desistiu? Deixou de existir, melhor dizendo, em mim? Não. Fui salvo, glória a Deus. Nossa, minha vida de fato é outra. Só que até hoje eu tenho consequências dessa vida lá. Perdoado? Fato. Não tem nenhum pecado que Deus me impute? Fato. Nenhum. Tudo lá atrás, lá. Tudo na cruz. Tudo gravado lá. Não preciso ir. Olha só que eu tenho um histórico complicado de questão também de família, né? Sempre de macumba e a bexiga toda aí que vocês podem imaginar. Então, né, minha avó lá, como falar, até esqueci, aqui no norte diz catimbozeira, né? Catimbó brava. Enfim, mas se a gente fosse considerar todo o meu histórico, eu precisaria de um processo enorme de libertação. Aceitei Cristo, acabou. Espiritualmente, na minha vida, não há mais nenhuma demanda. Cristo é suficiente. Ele é poderoso para suprir toda e qualquer questão espiritual. Agora, questões humanas, questões psicológicas, questões sociais, questões físicas, que aí eu precisei e preciso até hoje reajustar um monte de coisa, faz parte. A gente não pode pegar essas coisas materiais, terrenas, humanas, sociais, enfim, da vida do ser humano e espiritualizá-las. Esse é o grande problema da batalha espiritual. Ver demônio em tudo. Tá? Mas enfim, a questão que a salvação externa, essa mudança de vida, né, no comportamento de fato, e a salvação interna é esse perdão total dos pecados. Eu não tenho mais nenhuma dívida diante de Deus quando fui alcançado por Cristo. Diga, mano. Antes falava assim, a salvação é ato ou processo? Os dois. Hoje eu penso, gosto de estar falando assim, salvação é ato, mas o processo não é essa questão de salvação, é questão de santificação. Exato, é por isso que eu digo os dois, porque é o ato, salvação não é estanque. Esse processo existe, vai sendo salvo e você vai melhorando? Não tem. Não vai sendo salvo. A santificação é onde Cristo vai sendo formado em nós. Isso está escrito em Efésios capítulo 4, versos número 12, 13, 14, 15 e 16. Jesus vai sendo formado em nós. Isso a gente chama de maturidade cristã, onde Cristo vai sendo, até que a gente chegue à medida, à estatura do varão maduro, perfeito. Né? E é justamente isso que eu quero falar, que é o Gálatas 5 e 22. O aspecto interno é a operação do Espírito Santo.
Então, no salvo, não é naquele que vai ser salvo, no salvo, o Espírito Santo vai operando na sua vida para que Cristo vá sendo formado nele. Nós somos recriados em Cristo. Estamos sendo levados à maturidade para a gente parecer com Jesus, ou humano. Então, Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Os nove, até o ex-presidente pode contar isso. Os 9 aspectos do fruto do Espírito Santo, né? Os 9, tá? Não, deixa pra lá. Os 9 aspectos, ó, o fruto é um só, não são os frutos, tá? Eu vejo os irmãos aí falando no plural, é singular. O fruto do Espírito é um só, um caráter, uma natureza, em 9 aspectos. Esses 9 aspectos são características de um salvo. Não são os dons espirituais que caracterizam a espiritualidade de ninguém. A pessoa pode profetizar, pode pregar igual sei lá quem, pode curar, pode mandar Satanás ir para lá, amarrar demônio aqui, pode fazer o diabo aquático. Ele está na praia, o diabo aquático. Lá não sei se tem esse diabo aquático que fala, né, fazer um monte de coisa. Então assim, oh meu Deus, besteira toda vez. O fruto, ainda bem que vocês estão no espírito, né? Quem está na carne já, né? Estou na carne. Velho homem. É um processo de libertação. Você desenterrou ele. Às vezes quando surge, né? Impressionante. O fruto do Espírito, de fato, é o termômetro de espiritualidade, que é Cristo sendo formado. Esse é o processo de santificação. No salvo, então já é salvo. E alguns, a gente olha assim e fala, poxa, tem pouco fruto aqui. É salvo, né? Mas como deixa a desejar, é salvo, mas poxa, está devendo muito no caráter cristão. É salvo, mas poxa, ainda... E pelos frutos conhecer. Exato. Olha só que coisa interessante. Então a gente precisa entender toda essa dinâmica da salvação. Tá? Pode participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade